Olá, irmão e amigo da Igreja Presbiteriana Monte Sião. Eu, nesse instante, quero me regozijar junto com você de o coronavírus ter nos impedido de reunir. Estamos atendendo as palavras dos médicos e das autoridades de saúde, evitando aglomeração. Assim sendo, é, então, eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 3, do verso 22 ao 24. E lá temos a seguinte palavra. Em primeiro lugar, nós percebemos que tudo que estamos passando hoje é fora do jardim. E temos sido colocados fora do jardim. E tendo sido expulsos de lá, ficamos expostos a toda sorte de males, que na Bíblia está representado pelos cardos e abrolhos, que seriam espinheiros e algum tipo de erva, que nos atrapalhariam bastante a produção. Teríamos que trabalhar a terra. Então, nos é colocado em primeiro lugar a razão pela qual nós fomos expulsos do jardim, porque nos tornamos mortais. E mesmo mortais, estávamos colocados numa ordem de, sendo corruptos, poderíamos lançar mão do antídoto, que nunca foi proibido a nós. E se o homem tivesse comido desse fruto, viveria eternamente. Então, é assim que temos a palavra de Deus, a instrução de que o homem foi tirado do jardim especificamente para que não comesse da árvore da vida. Caso o homem tivesse se tornado conhecedor do bem e do mal e ao mesmo tempo vivendo eternamente, a condenação que caberia a ele é a mesma que coube a Satanás, que é eterno e também conhecedor do bem e do mal. Uma coisa precisa ser dita, que conhecer o bem e o mal não é necessariamente algo bom, como foi exposto a Satanás na sua mentira, que seduziu Eva e começou a criar um interesse para que ela comesse da árvore da vida. Conhecer o bem e o mal, Deus não nos deu porque não era bom para nós. Conhecer o bem e o mal, no fundo, o que significa é que o mal era conhecido no mundo de Adão e de Eva, até aquele momento, somente como uma antítese, como uma possibilidade, mas não como uma realidade. Porque Adão e Eva tiveram da parte de Deus o comunicado que aquela árvore daria a eles o conhecimento do bem e do mal, porque esse era o nome da árvore. Comerdes, certamente morrereis. Então era uma questão de obediência a Deus. Não foi o inimigo que fez essa árvore, foi o próprio Deus, e ele seria o símbolo da obediência do homem, do respeito ao pacto feito com Deus. À medida em que ele desobedece e faz um mau uso da árvore, ele experimenta a corrupção. Então, no céu já havia o conhecimento do bem e do mal, porque parte dos anjos se rebelaram. Outra parte permaneceu fiel e foi santificada, de tal forma que ficou impedida até de pecar. Não havia nele, na natureza deles, um princípio gerador de pecado. Os outros que haviam se corrompido, é bem descrito na Bíblia, e tem também um paralelo na literatura judaica, que nós temos confirmados por Jesus quando diz, num dos evangelhos,
eu via Satanás cair do céu como uma estrela e exatamente dando essa visão para nós de que Satanás não faz parte dos anjos que servem a Deus, mas tem no homem o seu inimigo e o alvo a ser destruído. Daí, quando o homem é expulso porque foi seduzido, o homem era intocável, ele ficou exposto porque ele foi posto do lado de fora do jardim. E para que não comesse da árvore. Então, a primeira coisa que podemos depreender do texto é isso. O conhecimento do bem e do mal não foi bom para o homem, o que impediu acesso à árvore da vida. E então, mais tarde, Deus proveria uma nova forma para que esse homem finito, mortal, se arrependesse e recuperasse a vida eterna através de uma conversão. Isso tudo a gente vê nos evangelhos, quando Jesus é Deus, fora do Éden. É Deus se expondo às mesmas coisas dos homens. Ele visto em figura humana. E aí Jesus, conforme foi prometido a Eva, ele se torna homem e é o homem que vai nos reconduzir ao paraíso e à vida eterna. Sendo assim, o texto nos demonstra isso, que o homem foi posto do lado de fora, para não comer da árvore da vida. Mas também um segundo princípio nos é mostrado quando percebemos da parte de Deus a indicação, a demonstração nas Escrituras de que o homem seria colocado fora para servir a terra. O que nos demonstra que o homem foi colocado para o trabalho. O texto em português traz, geralmente, quando essa palavra, o verbo avar, colocado como o verbo lavrar a terra. Mas ele é usado também para servir, que está na raiz do nome Obadias, Obed. São indicações de que o homem serviria a terra da qual ele foi tomado. E a terra daria em retorno o alimento para ele. Assim, nossa vida não é desocupada, todo homem está envolvido com a sua própria sobrevivência e é exatamente nessa perspectiva que caminhamos sabendo que Deus deu ao homem o trabalho e o dever de servir a terra. Esse é o segundo ponto colocado. Mesmo que não seja uma terra como era no Éden, protegida de toda sorte de males, é a vida que nos restou. Então, alguns se julgam com o direito de serem. Isso não tem um correspondente nas Escrituras. Nós temos que servir a Deus porque fomos criados. Porque ainda que estejamos de fora, nossa vida ainda é muito boa, ainda que seja temporária. E aqui existe a possibilidade de vida eterna que Deus nos proveu em Cristo. Assim, nós temos o segundo item demonstrado que o homem foi colocado do lado de fora para servir. E uma outra verdade também exposta no texto, que retornar para lá é impossível. Isso aqui pode ser verificado como a ineficácia das religiões. Todo o esforço humano, toda a obra humana não colocará o homem de volta ao jardim. Foram colocados anjos com espadas revolventes e flamejantes para que o homem, para proteger o caminho, para que Adão não retornasse ao jardim. Então ele foi vedado a ele o retorno ao jardim. Deus não permitiria que ele voltasse e comesse da árvore da vida. Assim, hoje, o homem perdeu completamente o acesso à vida eterna. E não importa se ele vai fazer se ele vai seguir na sua seu esforço para retornar para o jardim por força própria, ou outros, como os filhos de Caim, vão tentar produzir na terra um paraíso, mesmo assim, todos se frustrarão, porque nem será eterno e nem será tão prazeroso como era o Éden. Aliás, a palavra Éden tem esse significado.
prazer, deleite. Então, você tem o jardim do prazer que nos foi tirado. E desde lá o homem busca a felicidade sem nunca ter conseguido encontrá-la. Até que Deus, fora do jardim, Deus em Cristo, conforme Jesus foi chamado de Immanuel, cuja tradução é Deus conosco, Deus sai do jardim para buscar alguns que ele dará a vida eterna, mesmo sendo eles pecadores, sendo filhos daqueles que conhecem o bem e o mal, e portanto nascem conhecendo o bem e o mal e com uma completa inclinação para a maldade. Assim, Deus resgata. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus então resgata e chama alguns para a vida eterna. Aqueles anjos que estavam no jardim, como sempre refrisava o reverendo Francisco, o meu querido reitor do seminário, nos lembrando que haviam anjos impedindo a entrada no jardim. E no véu que guardava a arca e separava o santo dos santos do povo e das outras pessoas, havia o desenho de anjos. E o sacerdote tinha permissão de entrar no santo dos santos para ali, diante de Deus, fazer um sacrifício com sangue de um animal para a remissão de pecados do homem ou do povo de Deus, povo com quem Deus fez uma aliança. E esses adoravam o verdadeiro Deus e ainda sacrificavam pelo perdão, o sacrifício de perdão. Tanto que nos dias de hoje, a passagem de ano do hebreu ainda se chama o dia do perdão, porque para se viver um novo ano, precisava-se ter o perdão de Deus, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É dessa forma que Deus envia Jesus, um homem que morre pelos outros homens, um homem que passa por essa vida sem pecado algum e se oferece como sacrifício. Deus o ressuscita ao terceiro dia, e ele vai morar com Deus nas alturas, e de lá ele tem o controle dos anjos, de todo o universo, todo o poder lhe é dado no céu e na terra, e ele cuida da sua igreja, que é aquela que é responsável para proclamar ao mundo que a vida eterna é possível quando o homem crê nele. Aquele que crê em mim, disse Jesus, jamais morrerá. São palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 11, especialmente, e no capítulo 6, Jesus fala: quem comer da minha carne não jamais terá fome, simbolizando uma nova época. Então, assim como houve um agora, no texto que eu recomendei que os irmãos lessem, essa palavra agora significava que o homem teria que ser expulso do jardim, era uma nova situação. Também podemos usar o agora, ou a palavra mas, como diz Paulo aos Efésios, mas Deus sendo rico em misericórdia. Isso significa uma mudança. Ele diz aos Efésios no capítulo 2, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, nos enviou Cristo Jesus para nos fazer assentar nos lugares celestiais. Assim temos uma nova vida. E, portanto, verifique se você crê no Senhor Jesus, porque se você crê nele, você já está salvo. Se você com sua boca confessa Jesus como o Senhor e no seu coração crê que ele, Deus o ressuscitou dos mortos e que ele está vivo, você tem a vida eterna. Então, se você ainda não fez essa oração, faça uma oração pedindo perdão a Deus. Porque fora do jardim, ao contrário de nos humilharmos e pedimos a Deus que nos receba de volta, a gente nega o jardim, nega a Deus, grande parte da humanidade, cria religiões como se fossem possibilidades e caminhos de voltar. E vem Jesus e diz que ele é o único caminho. Assim sendo, é preciso que o homem se arrependa e se submeta somente ao Senhor Jesus como seu Senhor.
E toda a nossa sujeição, todo o nosso serviço na terra, ajuda aos outros, é resultado desse senhorio. Então peça perdão a Deus e comece uma nova vida em Cristo, porque fora do jardim é isso que nós temos: coronavírus, cardos e abrolhos e toda sorte de males que interromperão a nossa vida ou farão ela muito difícil. Não para que vivamos bem aqui na terra, mas para que Ele nos ajude aqui na terra a passarmos por esses e tenhamos a vida eterna. Todo aquele que recorrer a Ele, palavra do profeta Naum, no capítulo 1, no verso 7, que ele diz que Deus é bom. Isso é uma ótima notícia. Deus é bom, é fortaleza para o dia da angústia e conhece todos aqueles que nele se refugiam. Deus te abençoe. Você tenha um excelente domingo. Estaremos de volta às 19 horas. E eu peço a você que assista o canal, porque darei mais instruções sobre como ir à igreja, servir a Deus, sem sair de casa. Agora é a grande tônica que nós temos. A graça de Deus esteja sobre todos, o amor do Senhor Jesus e a bênção do Espírito Santo, consolação, direção e santificação estejam sobre o povo de Deus.